Eu estive pesquisando um pouco mais a respeito de Ezequiel, o profeta. Ezequiel, século 6 a.C. Ezequiel é considerado um dos profetas do povo hebreu. E ele tem uma história muito interessante, logo no primeiro capítulo. Algo muito interessante. E ele diz claramente, que ele, durante o seu apostolado, vamos dizer assim, como profeta, ele, em certo dia, ele estava olhando para o céu e o céu se abriu. O céu se abriu com raios, com tempestades, e ele vê surgir do meio daquelas nuvens algo assim que ele teve muita dificuldade em descrever, mas ele tentou. Ele falava a respeito de algo que parecia muito tecnológico. Mas como descrever alguma coisa tecnológica? Século 6 a.C., pouco conhecimento da tecnologia, naquele momento da humanidade, mas ele tentou, falando a respeito de várias rodas, vários seres que ele via. Parecia ser uma espaçonave. Vocês acreditam nisso? E alienígena ainda, provavelmente. Aí ele descrevia olhos, pessoas que ele chamava de Deus, que estava ali naquele veículo que ele não soube bem descrever o que era. Algo assim muito interessante. Algo que ele chamou de uma carruagem de fogo, porque apresentava luzes, provavelmente, quem sabe, com retrofoguetes, talvez até projetasse combustível, algo como se fosse um avião, uma turbina de um avião, provavelmente com sons. E ele descreve também algo que lembra uma cabine de cristal, de vidro, provavelmente. E ele vivenciou essa experiência século 6 a.C. Muitos, quando veem essa descrição de Ezequiel, dizem simplesmente: foi um anjo que ele viu, ou quem sabe foi um demônio que ele viu, não sei. Não sei como os grupos religiosos descrevem esse acontecimento. Na verdade, se você parar para pensar, quando a gente lê um texto, como eu disse numa outra oportunidade, muitas vezes você não tem condição de ter certeza absoluta do que o escritor está querendo notificar, dizer. Então, por isso que eu digo, muita gente traduz esse trecho como sendo um objeto voador, um objeto voador não totalmente identificado, que o Ezequiel estava vendo naquele instante. Muitas pessoas dizem que o Ezequiel estava tendo um sonho, mas será que realmente não aconteceu? Quando ele diz que vê abrir um buraco das nuvens, será que não era exatamente o que nós chamamos de um portal, um buraco de minhoca? E quem apareceu foi um artefato tecnológico de uma outra realidade, de uma outra dimensão, quem sabe, de humanidades assim com uma tecnologia muito superior à nossa. Século 6 a.C. Mal estávamos andando nas carruagens, nas bigas, e de repente um artefato daquele. Como descrever aquilo? É interessante que o profeta Ezequiel ainda descreve aquilo como se assemelhando ao metal polido, ao cobre polido. Mas quando você começa a usar essa linguagem para descrever algo polido, brilhante, você supõe que seja uma tecnologia moderna. Então eu estou falando isso que é exatamente para você refletir quanta coisa interessante a gente encontra na Bíblia.
Quanta coisa, quanta informação interessante e que muitas vezes a gente não sabe que está lá. Mas por que a gente não sabe? Porque a gente não quer ler. A gente não quer prestar atenção, a gente só quer ouvir o que o padre ou o pastor fala pra gente. Por isso que Jesus falava assim, se quer sabedoria, né? Vá procurar, bata a porta e a porta se abrirá. Bata a porta e a porta se abrirá. A porta do conhecimento, da sabedoria, mas você tem que querer. Pessoal, um abraço para vocês. Paz, amor e harmonia, que Jesus esteja com vocês nesse dia maravilhoso. Agora são meio-dia, aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo. Estamos aqui nos divertindo hoje no horário do almoço. Pessoal, um abraço para vocês. Até mais aqui, Braulio Valdeci com vocês.